Olá pessoal, me chamo Germana Soares da Silva, sou acadêmica da Universidade Uniaselv, da cidade de Ipu, Ceará. Estou cursando Educação Física Bacharelado. Estou aqui com meu grande amigo e grande profissional, Levi, para juntos fazermos uma pequena entrevista. Levi, qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Levi Martins Rodrigues da Silva. Sexo, feminino, masculino ou outro? Masculino. Sua escolaridade? Ensino superior completo. Qual a sua licença? Bacharel, licenciatura ou pleno? Sou pleno. Cursei primeiro licenciatura e depois a gente conseguiu, estava fazendo bacharel, a UVA abriu para fazer o apostilamento e a gente conseguiu juntar tudo. Pronto. Quanto tempo você é formado? Sou formado desde 2015. Esse ano a gente completou 10 anos. Possui especialização? Qual? Sou especialista em personal trainer, em atividade física funcional e educação física escolar. O que fez você escolher essa área? A história da educação física para mim é um pouco longa. Eu era em cima do muro para fazer biologia e educação física. Quando a gente foi fazer o vestibular na UVA, a específica, a prova específica de educação física era química e biologia. E a de biologia era só química. E aí eu ficava naquilo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Acabou que eu sempre gostei, me inteirar sobre essas coisas. Por exemplo, o que acontece no corpo, reações. Eu era péssimo em física. Eu não pensava que eu fosse precisar tanto de física como eu preciso hoje na educação física. E eu tinha que aprender. E eu me lembro que eu fiquei de recuperação em uma matéria de física que falava sobre vetores de força. Que hoje eu preciso para trabalhar biomecânica, para trabalhar muita coisa. E aí, rapaz, eu tenho que aprender isso daqui, nem que eu não queira. E aí foi indo, apareceu a oportunidade, a gente conseguiu fazer o vestibular. E foi, graças a Deus estamos aí, já há 10 anos de formado. Graças a Deus. Para você, o que é necessário para ser um bom profissional de educação física? Hoje, para mim, eu acredito que assim, como eu tenho muita vontade de fazer um mestrado ainda, mestrado, doutorado, eu acho que o estudo nunca para. Mas uma vez eu vi numa aula que eu estava assistindo, um professor que ele é mestre, ele falava assim, para você trabalhar com educação física, você precisa gostar de pessoas. Porque você vai trabalhar diretamente com pessoas de diversos problemas, você vai ter que saber trabalhar desde a base até, o atleta mais avançado, uma criança que está aprendendo ali coordenação motora, lateralidade, até o cara que de alto rendimento de uma competição. Então você precisa aprender a gostar de pessoas para poder trabalhar com educação física. Como você vê o mercado de trabalho na área de educação física? O mercado hoje, ele é muito amplo. Tem gente que fala que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa de seguradora, eu faço consultoria online minha, particular dos meus alunos, eu tenho atendimento presencial e trabalho na escola. Então, assim, o leque é gigante para a nossa área. Você pode trabalhar no CRAS, você pode trabalhar no hospital, PSFs, é obrigatório ter a participação do profissional de educação física. Você pode trabalhar em clubes, de clubes esportivos, fazendo preparação física. Nesses clubes, como por exemplo, tinha bebê comunidade, tinha que ter um profissional fazendo aula de natação, fazendo aulas, aqueles aulões como tem nas praças, aeróbico. Hoje a gente é difícil de achar, jump, aerobox. Então, assim, é gigante o campo onde a gente pode atuar. Quando às vezes eu vejo uma pessoa falando assim, eu só sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, dentro da área, não entra na minha cabeça, porque praticamente todo mundo passa pela base ali, que é estudar, saber o porquê daquilo, porque a faculdade, para mim, eu acredito que todo mundo, por um certo tempo depois que se forma, pensa isso. A faculdade, ela só abre a porta. Você pensa assim, eu aprendi na faculdade. Não, você só abriu a porta e já fala assim, vai, o caminho é esse daqui. Agora você tem que seguir. Você tem que ter força de vontade para querer ir e aprender determinados tipos de assuntos ali pertinentes à área. Muito bom. Como a história de educação física pode ser importante para você como profissional? Eu acho que assim, agora eu vou puxar a sardinha pro nosso saco, porque todo mundo fala assim, por exemplo, você pega um professor de química, ele, tudo é química. Isso aqui, eu não estou pegando no objeto. Aqui está tendo um atrito, você pega a física, olha, tudo é força, isso, aquilo, outro. Eu acredito que tudo no nosso vai dar na questão da saúde. Eu até defendi no meu TCC que a educação física, se ela fosse mais valorizada, hoje, se você pegar o Brasil ele tem casos absurdos de sobrepeso, 60% da população é sobrepeso, não é obesa ainda, mas é sobrepeso, já é um primeiro passo para isso. Doenças que antigamente só apareciam em idosos, como por exemplo hipertensão, diabetes, cardiopatas, hoje você está vendo que a população nova, adolescentes, crianças, está apresentando. Então assim, se for uma coisa que tiver mais suporte, mais apoio, se for trabalhar da melhor forma possível, eu acredito que você vai conseguir deixar uma criança, um adolescente consciente de que ele precisa se alimentar melhor, que ele precisa cuidar da saúde dele física, que ele precisa cuidar da saúde dele mental, certo? Que ele tem que ter determinados pontos trabalhando rotina, isso a gente vê na educação física.
falando assim da questão da educação física escolar, certo? Passando para a área do bacharel, né? Se você conseguir manter uma criança ativa fisicamente, tendo que você trabalha musculação, você trabalha uma escolinha de futebol, você trabalha luta, eu sou fã de luta para falar em questão de disciplina, para que coisa melhor para a vida adulta, que você precisa mais do que isso. Então, assim, muita gente acaba banalizando. Às vezes eu até brinco com os meninos, você chega na academia, tá aquela ruma de menino pegando peso, não dá certo. Se você trabalhar da base, olha, começa devagarzinho, no tempo certo, você vai atingir uma maturidade muscular, você vai desenvolver o corpo aos pouquinhos, dominar o movimento, tudo bonitinho, você vai conseguir chegar numa situação que você, poxa vida, como é que pode eu conseguir alcançar, chegar nesse patamar aqui? E assim, tudo de forma gradativa, sem atropelar fases, nada. Eu acredito que vai muito por esse lado, da questão do benefício, né? Tanto de você formar um jovem dentro da escola crescendo consciente, que o corpo e mente, né, os hábitos de vida tem que agir em função de uma pessoa só, né, de forma integral, quanto nessas outras áreas, como de esporte, né, passando por bacharel, que a pessoa tem que fazer um exercício, praticar o esporte, fazer algo de forma consciente, sabendo que aquilo vai beneficiar ele em todos os ambientes da vida, em todos os âmbitos, né? Pronto. Como você mantém seus clientes, alunos, motivados para participar da atividade? Assim, muita gente fala assim, personal não tem problema. Tem dia que a gente chega na academia às 5 horas da manhã, tem uma colega minha que fala assim, rapaz, eu não queria ter a animação que tu tem. Aí eu falo assim, não, minha animação é lembrar das contas, eu tenho que pagar. Mas assim, cara, a gente tem que pensar que é aquele negócio. O problema que eu tenho, o meu aluno ele não tem obrigação de saber, certo? E assim, eu não posso descarregar nele. O Levi, que tem um problema, ele fica da porta da academia para fora. Lá dentro, eu estou sendo pago, né, vamos dizer assim, para poder entregar o melhor para aquela pessoa. Então eu não posso deixar nada interferir ali naquele momento. Tá certo que muitas vezes o personal acaba pagando de psicólogo. Eu já tive uma aluna minha que ela conversava, ela desabafava muito comigo. Às vezes você está aqui e a pessoa começa a conversar coisas que tem nada a ver com o treino, mas a pessoa passa uma confiança para você. Você passa para ela, é uma troca mútua ali, né? Você começa a conviver com aquela pessoa, você cria aquela amizade. Então, assim, eu tento muito tentar deixar os alunos bem à vontade, conversar com eles, claro, dentro dos limites ali, sem extrapolar, tentar invadir vida íntima, falar sobre determinados assuntos, mas assim, manter um relacionamento saudável. E assim, coisas por fora, né? Eu tenho lista de transmissão no meu WhatsApp, que eu mando mensagem para eles. Às vezes você fala, tô mandando mensagem aqui, ninguém me responde nada, mas você toca às vezes num assunto que, ei, cara, aconteceu isso daí comigo. Por exemplo, você dormiu bem, por exemplo, né? Saber que se você não dormir bem, pode acontecer isso, o seu avô diz, rapaz, essa noite foi ruim. Aí você recebe ali aquele retorno. E assim, você vai inteirando eles, você chega num dia, lança uma missão, olha, hoje a gente vai tentar fazer uma série a mais que você faz no exercício, né? Uma repetição a mais, querendo ou não, você força ele a sair ali daquele comodismo, então fazer com que ele faça mais, ele se sente melhor. Pô, cara, rapaz, não tinha conseguido não se não fosse você. Então, assim, é um aprendizado, vamos dizer assim, né? Que você começa aqui com uma pessoa, tem que lapidar ela todinha. Você vai aprendendo, você vai descobrindo força, tudo dela, e a pessoa em si também, né? Como é que funciona a cabeça dela, você vai aprendendo a gostar dela, ela aprendendo a gostar de você, entendeu? Mais ou menos nesse rumo que a gente vai. Pois pronto. Pois muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Mas vamos deixar de enrolação e vamos agora para a parte prática. Hoje eu vou falar para vocês sobre o exercício prancha abdominal. Prancha que para muita gente é um terror, tem gente que não consegue fazer, faz de forma errada, acha que está fácil. Mas enfim, eu vou explicar para vocês um pouco sobre ela, né, a eficiência dela, e vou demonstrar também como é que o exercício acontece. Primeira coisa, nós, no decorrer do dia, a gente vai ficando cansado da nossa postura aqui, bípede, né? É uma postura econômica para a gente poupar energia. E no decorrer do dia, a gente acaba perdendo ali o centro de gravidade do corpo. A gente está aqui, você já viu aquela pessoa que fica assim, né? A pessoa vai se arrebentando no final do dia, a pessoa está toda assim, ou então com o corpo bem para frente. Aquilo ali é só o seu corpo tentando se adequar, né, para o cansaço, para a situação que aconteceu durante o dia. Aí com isso acontecem alguns problemas como escoliose, lordose, cifose, enfim, o corpo vai tentando se moldar para poder ficar de uma forma ali econômica que não desgaste tanto. Então, a prancha abdominal, ela trabalha toda a musculatura do centro do corpo, certo? Aqui, abdômen, parte supra, infra, oblíquos, lombar. Ela ativa também quadríceps, ativa glúteo. Você ativa a parte do gradial intercostal, que ele tem que estar colado nas escápulas, porque tem gente que quando vai fazer a prancha, você percebe que a pessoa fica assim, selada, né? A parte da barriga caída lá embaixo. Isso não pode acontecer, porque quando você fica nessa posição em isometria, é como se o seu corpo estivesse aqui em pé, certo? Porém, você conta com o peso corporal, a gravidade puxando tudo para baixo e acaba fazendo com que tenha algo a mais, né, para poder trabalhar essa musculatura. E agora eu vou demonstrar para vocês aqui a forma correta de como você faz a prancha.
Você se posiciona em decúbito ventral no chão, apoia o cotovelo sempre na linha do ombro, certo? Estica uma perna, já ativando o quadríceps, estica a outra, certo? Não deixa o que eu falei, ó, cair aqui, ó. O gradial intercostal tem que estar colado na escápula. Você trava o abdômen, puxando ele para cima, estende as pernas e pode esperar a hora da tremedeira, que é quando o exercício